Após a pausa durante a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro voltou nesta quarta-feira. Pela 13ª rodada da competição, o líder Flamengo recebeu o São Paulo no Maracanã. O esperado encontro foi quente. Os cariocas conseguiram impor pressão forte boa parte do confronto, enquanto os paulistas investiram em jogo de paciência e contragolpes. E a estratégia mais bem-sucedida foi dos visitantes, que contaram com um gol do ex-flamenguista Everton para vencer por 1-0. Com a vitória, o tricolor chegou a 26 pontos, um a menos do que o líder da Série A, e se isolou como segundo colocado. A derrota do Atlético Mineiro para o Grêmio, também nesta quarta-feira, contribuiu para isso. E parece que a parada para a Copa do Mundo fez bem ao Corinthians, que já começava a sofrer uma pressão, em especial sobre o técnico Osmar Loz. O Timão recebeu o Botafogo em Itaquera. Os donos da casa abriram o placar logo aos 3 minutos de jogo e Romero fechou a conta. O goleiro Cássio foi responsável por defesas impressionantes e acabou sendo decisivo para o resultado positivo da equipe paulista. O Corinthians melhorou ofensivamente, conseguiu criar belas chances de gols, mas ainda sofre com o adversário na bola parada. Vamos ver o que o técnico Osmar Loz falou sobre isso. Eu acho que tem uma questão muito de característica da equipe do Botafogo. É uma equipe que cruza de todos os lugares, tem jogadores nos lados do campo, Gilson e Luiz Ricardo, que cruzam muito bem essa bola. O Chiesa é um jogador que ataca muito bem à frente dos zagueiros, então movimenta muitas vezes a estrutura. Eu não revi para ver se é tanta liberdade assim quanto está falando nos cabeceios. Muitas bolas foram segundas bolas, alguns desvios, inclusive dessa defesa do Cássio foi um desvio, então não é um cabeceio direto. Não foi uma bola em que o jogador escolheu onde ia cabecear, ele foi trombado, mas eu concordo que foi uma preocupação sim no jogo e a gente tem que melhorar nesse quesito. Tem que melhorar e a gente vai melhorar. O comandante do Timão também falou sobre a equipe que entrou em campo ontem ser a titular durante o segundo semestre e também sobre as estreias de Danilo Avelar e Jonatas. Eu acho que o espírito que nós colocamos em campo hoje, vendo muitos dos lances em que o Botafogo tentou as finalizações nas segundas bolas, nós nos atirando, os jogadores evitando que essa bola chegasse até a meta do Cássio, é o espírito que a torcida vai ver em todos os jogos pelo Corinthians. Um time muito competitivo, muito combativo, muito aguerrido, mas é claro que a gente tem coisas a evoluir. Nós começamos o jogo, na minha avaliação, muito bem, e o segundo tempo a gente deu uma caída, perdeu, aí a gente não sabe se o aspecto físico pode ter causado alguma interferência, se talvez a proteção ao resultado, que era tão importante para a gente, tenha causado uma retração da equipe. Em relação ao Avelar, eu acho que é um jogador que já tinha feito os jogos de preparação, um lateral com força, com vigor, preenche bem a área, tem estatura, nos dá o recurso de um passe mais vertical, tem profundidade quando chega ao ataque, se solta com facilidade. Acho que teve uma atuação regular para boa. Em relação ao Jonathan, entrou alguns minutos, prendeu a bola na frente. Naquele momento do jogo nós estávamos sofrendo bastante, com a entrada dele e do Marquinhos Gabriel a gente conseguiu ir à frente, fazer o gol. Acho que teve uma estreia satisfatória também. O Corinthians agora soma 19 pontos, subiu 3 posições e ocupa a 7ª colocação na tabela. A equipe volta a campo no sábado contra o São Paulo, no Morumbi. O clássico válido pela 14ª rodada acontece às 9 horas da noite. E por falar em clássicos, Santos e Palmeiras se enfrentam na noite desta quinta-feira no Pacaembu. E se depender do desempenho dos dois atacantes, Gabigol e William, o encontro não deve ficar em branco. Gabriel retornou ao Peixe em janeiro e passou por altos e baixos. O camisa 10 começou bem,
com 4 gols nos 4 primeiros jogos. Depois disso, porém, ficou 8 partidas sem balançar as redes e se recuperou, marcando gols contra o Luverdense e o Paraná em maio. Já o William é vice-artilheiro do Verdão na temporada. O atacante marcou 14 vezes no ano, está a 1 gol atrás de Miguel Borja. O meio de campo Alisson falou sobre o retorno do Peixe ao gramado ser justamente em um clássico. Lembrando que o Santos precisa do resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento. Olha, acho que sim. É um clássico. É um jogo grande, né? E a gente trabalha para jogar esse tipo de jogo. É um jogo que todo mundo quer jogar. Então a pausa foi importante, né? Para a gente poder treinar, para a gente poder descansar também, porque o nosso calendário é apertado, é corrido. Então essa pausa foi importante e espero que a gente possa voltar com uma vitória. Alisson falou também sobre a importância dessa pausa na competição para ele se recuperar de uma lesão que sofreu e se preparar para o segundo semestre, que é decisivo. Importante. Eu tive uma torção no tornozelo e tive um tempo aí para recuperar e poder recuperar o meu condicionamento físico também. Foi importante para mim, não só para mim, mas como para meus companheiros também, para poder descansar, para poder trabalhar, como eu disse na outra pergunta. E a gente está buscando melhorar o que a gente precisa, a gente ter consciência do que a gente precisa treinar, do que a gente precisa melhorar. Então foi importante não só para mim, como para todos os meus companheiros. Do outro lado, o técnico Roger Machado também falou sobre a pausa durante a Copa do Mundo e do retorno no Clássico Paulista. O técnico disse também que depois de tantos dias sem jogos, até ele quer entrar em campo. Vamos ver. Bom, esse é um ponto bastante importante, né, a ser discutido. E uma das coisas que eu questiono muito dentro do nosso calendário são os jogos seguidos quarto e domingo. Se tem alguma coisa que tira a competitividade, são os jogos seguidos, né? Porque o atleta não sente muitas vezes nem a saudade de estar em campo novamente, né? Porque você não consegue nem curtir um sucesso momentâneo de uma vitória, né? Porque quando você acorda já é véspera de jogo novamente, né? Então, bem na verdade, esse longo tempo gera uma saudade imensa do campo e o nível competitivo, né, ele está pronto para ser exercido, né, e além do que a competitividade ela já está com os 30 jogos, 35 jogos que a gente fez na temporada. Isso é o que menos me preocupa nesse momento, né. O que me preocupa é essa sequência de jogos que nós temos, jogos decisivos, né, como você disse, hoje o líder tem 8 pontos na frente, mas o bloco entre o segundo e o sexto tem 4 pontos de diferença, né, as equipes mudaram um pouco a sua cara e a gente não sabe como as equipes de fato vão responder a isso, né, se vão continuar mantendo o rendimento ou se vai ter queda de rendimento, né, e essa distância entre quem está na frente vai ser diminuída. Então, uma questão da competitividade, até eu estou com vontade de entrar em campo depois de 40 dias. A sequência de jogos durante a semana e também no fim de semana é uma reclamação frequente, não só dos técnicos, que muitas vezes não conseguem preparar a equipe, como também dos atletas que sofrem com o ritmo do calendário brasileiro. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. Não sai daí! O verde das florestas está em nossa bandeira, mas tem muita gente tentando destruir o nosso maior patrimônio. Nunca vamos deixar de lutar por ele. Brasileiro é assim. Quando quer, sabe se unir como poucos. Defendemos a natureza com os nossos corações. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos, pois sabemos que está todo mundo no mesmo barco. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do nosso planeta. Mas para mudarmos essa realidade,
precisamos de todos unidos por essa causa. Pois quando estamos juntos, ficamos mais fortes. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Precisamos delas para continuar pressionando empresas e autoridades contra a destruição do meio ambiente. Entre para esse movimento e faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. 2 em cada 10 crianças menores de 5 anos apresentam excesso de peso. 3 em cada 10 crianças com idade de 5 a 9 anos apresentam excesso de peso no Brasil. E por que isso acontece? Diversos fatores são responsáveis pela ocorrência da obesidade infantil. Entre eles, destacamos a alimentação inadequada, a inatividade física e os ambientes em que as crianças estão inseridas. E o que podemos fazer para mudar este cenário? A boa notícia é que a obesidade infantil pode ser prevenida. Os pais também têm um papel importante. O aleitamento materno é a primeira prática que contribui para a prevenção da obesidade infantil. A recomendação é de que as crianças sejam amamentadas exclusivamente até o 6º mês de vida e depois recebam alimentos complementares saudáveis e mantenham o aleitamento materno até 2 anos de idade ou mais. Outra dica importante para a prevenção da obesidade infantil é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. A recomendação do Ministério da Saúde é que as crianças não recebam alimentos que contenham açúcar antes de 2 anos de idade. Além disso, é importante não ofertar alimentos ultraprocessados para crianças menores de 2 anos e evitar a oferta de alimentos ultraprocessados como achocolatados, iogurtes, gelatinas, macarrão instantâneo, refrigerante, cereais matinais, salsichas, bolachas recheadas e sucos artificiais. Esses alimentos são ultraprocessados e contêm grande quantidade de açúcar, gordura e sal, e não são recomendados para as crianças. Para saber mais, conheça o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele apresenta as recomendações de alimentação saudável para todas as famílias brasileiras. Ofereça opções saudáveis como frutas, tapioca, pipoca com pouco sal, biscoitos feitos em casa sem açúcar, bolo sem açúcar, pão de queijo. E para o almoço e para o jantar, arroz, feijão, carne ou ovo e hortaliças e frutas continuam sendo a melhor opção para o seu filho. Voltamos com o Fora da Área. Hoje, nosso parceiro Rodrigo Cacaus, do canal Na Barreira, ele vai continuar explicando o caso de Gustavo Scarpa, que ficou nas mãos da Justiça durante meses. Queria só que você explicasse essa parte para o torcedor, que muita gente, quando viu que o Gustavo perdeu nessa primeira instância, achou que ele não estava tão correto, não estava tão certo em ir atrás do direito, e achou até que o Fluminense tinha uma certa razão por já ter ganhado. Queria que você explicasse para o torcedor o porquê que isso aconteceu. O que a gente vê na prática, que a gente está acostumado, é que na primeira instância o juiz entendeu que não caberia naquele momento a rescisão do contrato dele, por achar que, às vezes, que precisaria de mais provas para ter certeza do que estava sendo demonstrado ali, por achar que o clube deveria se manifestar antes, mas se o próprio Fluminense já alegou isso na imprensa, que estavam mesmo todos atrasados, eu acho que fica bem complicado o Fluminense conseguir reverter essa situação. O Fluminense deixou bem claro que estava todo mundo, o elenco todo, com 3 meses de salário e 5 de imagem atrasada. Então, assim, para o Fluminense conseguir reverter essa situação, só se ele comprovar que antes de entrar com o processo, o Scarpa, antes do advogado do Scarpa entrar para o processo, os valores estavam pagos, e o que está acontecendo no processo ali tem algum documento mentindo, falando que não, que ele tinha sido pago e não estava. Mas eu acho que, pelo que a gente entendeu, já aconteceu isso, né? E o pagamento teria que ser antes do processo também. O pagamento, né, depois o Fluminense foi lá, pagou uma parte depois para tentar manter ele, para que não conseguisse a rescisão via justiça, mas o processo já tinha sido distribuído. Então, depois que o processo é distribuído, não adianta mais pagar, né? A discussão ali, se o contrato tem que ser rescindido, é no momento que entra com o processo, no momento que o processo é distribuído. Se o clube pagar tudo que está devendo no dia seguinte, já não tem mais eficácia de você conseguir manter o contrato. Certo. E a chance, então, do Gustavo Scarpa, que já assinou um contrato com o Palmeiras, ou ter que pagar alguma coisa para o Fluminense, ou ter que voltar para o Fluminense, você acha que é praticamente nula? Não vou falar nula porque depende do juiz, não de mim, mas acho muito, muito, muito difícil. Coisa de 5%, olha lá.
Porque é isso, o Fluminense teria que comprovar que o salário dele estava em dia, o fundo de garantia dele estava em dia. E como vai comprovar que estava em dia isso quando ele entrou com o processo? Se o próprio Fluminense já falou que não estava, tanto é que foi pagado posteriormente alguns valores para ver se conseguia não dar essa chance dessa rescisão via justiça. Então você, torcedor do Fluminense que nos acompanha, já saiba que muito difícil Gustavo Scarpa voltar para o seu clube, e você, palmeirense, fica mais tranquilo, parece que o jogador vai ter um pouco de paz aí para trabalhar daqui para frente, vai parar de circular nas notícias do direito e vai poder voltar a falar nas notícias do jornalismo esportivo. Agora, o outro caso que muita gente diz que é semelhante, mas que tem algumas diferenças, é o caso do Zeca. O Zeca ainda está sem clube, tem contrato com o Santos, mas não atuando por nenhum clube. O que aconteceu nesse caso, o que é diferente e o que pode acontecer, fazendo uma análise? O caso do Zeca é bem diferente, na minha opinião, na parte jurídica. Tem uma diferença, a principal diferença é muito longe do caso do Scarpa. Pelo que foi divulgado e pelo que passaram até os advogados do Zeca para a imprensa na época, o Zeca, o reajuste salarial que estaria no contrato do Zeca, ele deveria ter sido pago a partir do mês X, ele foi pago no mês seguinte por um erro ali, às vezes de RH, às vezes do setor financeiro, de entender que a validade da alteração contratual valeria no mês subsequente, não no mês que estava, e aí o advogado dele entrou pleiteando como atraso de salário essa diferença de um valor de salário que estaria essa diferença atrasada em 3 meses. Se você for... A interpretação da lei cabe a quem quiser fazer, mas a lei já fala que o atleta, se ele tiver com 3 meses de atraso de salário, ele pode pleitear a rescisão indireta. Ele está atrasado em 3 meses um valor, uma parte, mas a chance de ele conseguir isso na justiça é muito pequena, porque não é que ele estava sem receber salário igual ao caso do Scarpa, ele estava sem receber um percentual de um aumento salarial num valor considerável. Então acho que para ele, para o Zeca, no caso Zeca, conseguir via liminar pelo menos a rescisão, muito difícil, pelo jeito eles já entraram no mandato de segurança, também não deu, o juiz mandou aguardar a audiência, então vai ter que guardar a audiência. Pode ser que depois da audiência o juiz entenda diferente e dê a rescisão, mas ainda assim eu acho bem difícil, que é um caso bem delicado do Zeca. E uma dúvida que acho que talvez quem nos acompanha tem também para nós sanarmos, mesmo sendo retroativo, porque ele resolveu entrar falando disso depois de alguns meses que tinha ocorrido, o advogado do Zé. Não tem problema, não tendo sido uma coisa de setembro e ele ter ido já no final do ano. Eu acho que é até por isso que ele foi no final do ano, porque ele teria que esperar, ele teria que aguardar os 3 meses de atraso desse valor. Acho que foi a ideia do advogado ter sido essa. Não, ele está com um valor em aberto, com devendo, vamos esperar dar esses 3 meses desse valor em aberto. Mas desse ele valor... poderia ter feito com um mês, como você citou aqui. No primeiro mês ele já poderia ter... A lei deixa bem claro, tem que ser 3 meses de atraso de salário. Então, a partir do momento que deu o 3º mês, ele pode entrar. Ele pode esperar 6 meses, pode esperar 1 ano. A gente tem casa de jogador que ficou sem receber 1 ano e agora quer buscar a rescisão contratual. Não tem problema. Não tem problema algum, é direito do jogador. A partir de 3 meses, a lei não fala... ele tem 3 meses. A partir dos 3 meses ele tem 6 meses para pleitear isso. Não, só fala que a partir de 3 meses de atraso de salário, o jogador pode pleitear a rescisão contratual dele. A parte então jurídica, o pessoal do Scarpa, a equipe dele agiu da maneira corretamente. Sim. Já o pessoal do Zeca talvez foi... Eu acho que se afobou um pouco. Exatamente. Se afobaram na situação. Acho que o caso do Zeca, para mim, é muito semelhante ao caso do Oscar. O Oscar, na época que entrou tentando rescindir o contrato junto ao São Paulo, era uma diferença de um valor que foi um aumento salarial, que ele tinha direito e aí foi pago no mês errado. E também no caso do Oscar tinha uma diferença também, que era a parte deles terem do São Paulo ter feito, agora me fugiu o nome, para tornar ele como responsável por ele mesmo sendo de menor, feito a emancipação dele, não só dele, mas de vários, quase praticamente toda a base, para eles terem assinado o contrato. Mas tanto é que o processo ele conseguiu a rescisão, por via liminar, mas ao longo do processo ele acabou perdendo. E aí voltou e praticamente era fazer um acordo, o Inter e São Paulo, para ele continuar no Inter. O Inter teve que pagar para o São Paulo. Teve que pagar o valor, não vou lembrar qual é o valor. Sim. Mas é bem parecido com o caso do Zeca, porque não é que ele está sem receber salário, é só um percentual, uma parte de um salário, de um aumento que ficou, é mais um erro ali do que uma má fé do clube não estar pagando alguma coisa que ele é devido. Muito legal saber o porquê e como esses casos ocorreram na justiça.
Vale lembrar que essa entrevista com o advogado Guilherme Martorelli foi gravada antes dos casos serem resolvidos, mas achamos interessante exibir para vocês entenderem melhor essa situação. E se vocês quiserem assistir o vídeo completo, é só acessar o link que aparece aqui embaixo. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar da reapresentação do time de basquete do Corinthians. A gente sempre usou a camisinha, né? Até além da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, também até para não engravidar. Muita doença sexualmente transmissível espalhando por aí, e é por isso que a gente sempre tomou cuidado. A gente sabe que a incidência é alta, todo ano tem novos casos, né? Então a população jovem é a que mais, todo ano aumenta. Então a gente tá nessa faixa aí dos diferentes, né? A gente sabe. E protegidos. Qualquer casal deve usar o preservativo porque ele evita gravidez, porque ele evita as infecções sexualmente transmissíveis, ele evita a hepatite B e C, que também são de transmissão sexual, e principalmente ele evita o HIV/AIDS. Pouco antes de eu namorar com ela, eu já tinha feito, mas foi sem combinar. E alguns meses atrás, eu fazendo um check-up com o médico, eu também fiz todos os exames e graças a Deus está tudo certo. Eu fiz todos os exames, principalmente de HIV, sífilis, ver se estava tudo certo. Uma pessoa que tem uma vida sexual ativa, se for mulher, por exemplo, ela deve, além de ser testada para sífilis, HIV, hepatite B e C, em qualquer unidade de saúde hoje no território brasileiro, ela deve também fazer regularmente o seu preventivo, porque no exame preventivo pode detectar uma infecção pelo HPV também. Hoje existem recomendações específicas para o homem, principalmente no Brasil, onde nós vivemos uma epidemia de sífilis. Eu acho que é um ato de amor porque é pro bem comum dos dois, né? Então, a saúde nossa, e eu acho que isso é importante para todo mundo. É um ato assim, de saúde e cuidado entre os dois. A gente se preocupar comigo e também com ele. Se amem muito, mas tenham cuidado. Tá? Eu falo para ela quase diariamente, né? Que eu amo bastante ela. Eu amo ele, quero estar com ele por mais anos, pela vida toda. O teste do pezinho, ele é um exame que ele recebe esse nome porque são retiradas algumas gotinhas de sangue do pé do bebê mesmo, do calcanhar. Esse sangue, ele é encaminhado para um laboratório e é feito um exame. Nesse exame, a gente consegue detectar umas doenças que a gente não percebe ao examinar o bebê, ao olhar para uma criança que acabou de nascer. Mas elas podem ser muito graves e precisam ser tratadas logo. Então, quando você faz esse exame no recém-nascido, você dá a chance para ele de tratar a doença precocemente. Se o papai e a mamãe não levarem os bebês para o teste, são muito grandes. Algumas dessas doenças, dessas 6 doenças que eu citei, elas podem ser muito graves, podem até levar o bebê a morrer ainda no primeiro mês de vida. Ou desenvolver uma doença em que ela pode ficar com uma sequela e isso não volta atrás. Esse tempo que a gente perdeu não volta. O teste do pezinho é um exame assim, de muita importância, que as famílias elas têm que ter essa ideia de que elas têm o direito de fazer isso em todas as unidades. Pode procurar a unidade mais próxima da sua casa. Então, assim que você tiver o seu bebê, que você tiver alta da maternidade, não demore, não espere para procurar um posto de saúde para fazer o exame, porque você está perdendo tempo. A partir daí, você pode ter um diagnóstico de uma doença que também é tratável. Então ele oferece um grande benefício para a população.
Estamos de volta com Fora da Área. Em busca de se tornar jogador de futebol profissional, o jamaicano Usain Bolt, que é uma lenda do atletismo, está perto de fechar contrato com o clube australiano Central Coast Mariners. Segundo a reportagem do jornal Daily Telegraph, Bolt vai participar de um teste de 6 semanas a partir de agosto. A tendência é que, em seguida, seja fechado um contrato de 1 temporada. Se ninguém já parava os jamaicanos nas pistas, quem dirá nos gramados, não é mesmo? Campeão da Liga Ouro e garantido no NBB, o Corinthians voltou essa semana aos treinos. Em um evento fechado à imprensa, o Timão reapresentou e iniciou os trabalhos visando o NBB 11 e o Campeonato Paulista, que já começa no dia 28 desse mês. Cheia de caras novas, a equipe manteve o técnico Bruno Saviani e trouxe para ser auxiliar o ex-Flamengo Rodrigo Silva. Além dos reforços contratados, o Corinthians ainda aguarda a chegada de pelo menos mais um novo nome. Vamos conhecer a nova equipe. Marcada pelo uso da tecnologia de forma decisiva em alguns jogos, a Copa do Mundo de 2018 teve um total de 455 lances analisados pelos árbitros assistentes de vídeo, o VAR na sigla em inglês. A FIFA divulgou um balanço final da utilização do sistema implementado pela primeira vez em um Mundial, que teve uma média de 7,1 checagens por partida. A maioria dos lances foi analisada apenas pelos grupos de árbitros, que ficavam em uma sala específica, repleta de monitores com replays das câmeras em cada estádio. Houve apenas 20 ocasiões em que o juiz principal optou por uma revisão à beira do campo em uma tela designada especificamente para essa função. Vamos ver alguns lances em que o VAR foi utilizado. No texto divulgado em seu site oficial, a FIFA afirma que está extremamente feliz com a aceitação do VAR por parte dos jogadores, técnicos, torcedores e também da imprensa. E a edição de hoje do Fora da Área fica por aqui. Nos acompanhem também pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até semana que vem.